Olá, estudantes! Neste vídeo a gente vai falar um pouco sobre a tipologia do texto, tipologia textual dissertativa, argumentativa. A gente já trabalhou alguns tópicos sobre o texto dissertativo argumentativo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a tipologia textual, dissertativa e argumentativa. Quando a gente está estudando os textos, a gente tem as classificações, tanto enquanto tipologia textual, que a gente tem a tipologia dissertativa, a gente tem a descritiva, tem a narrativa. Na verdade, aquela classificação mais clássica de quando a gente falava desses tipos de texto. Atualmente, a gente, além de estudar a tipologia textual, que são essas classificações, principalmente descrição, narração, essa parte da dissertação, a gente estuda também os gêneros textuais, né? Então, é importante destacar. Não são as mesmas coisas, mas eles estão relacionados, né? Então, atualmente a gente utiliza vários tipos de organização de texto que estão inseridos em uma tipologia textual. A exemplo, a gente vai falar aqui, de forma mais específica, da tipologia textual dissertativa argumentativa. E aí a gente tem, por exemplo, o gênero artigo de opinião é um gênero textual, está relacionado a essa esfera argumentativa. Então, ele está inserido na tipologia dissertativa argumentativa. Então, quando a gente faz esse estudo de tipologia textual e gêneros textuais, são coisas diferentes, mas eles estão relacionados, ok? Então, para a gente compreender, a gente vai focar aqui na tipologia dissertativa argumentativa. Quando a gente for estudar os gêneros textuais que estão inseridos nessa tipologia, aí a gente vai ver que são textos que eles fazem referência a essa questão da argumentação, da dissertação, e aí a gente enquadra dentro dessa tipologia dissertativa argumentativa. Mas neste vídeo o foco é falar da tipologia dissertativa argumentativa e, consequentemente, quando a gente for trabalhar textos específicos dessa tipologia, a gente vai verificar que muitas dessas características que a gente vai falar aqui, elas estão presentes nesses textos. Por quê? Porque eles estão inseridos nessa tipologia textual. Então, a primeira coisa, quando eu penso na tipologia dissertativa argumentativa, a gente vai pensar em textos que ele tem uma organização estrutural que se enquadra dentro dessa tipologia dissertativa argumentativa. E aí a gente pode chamar também de texto dissertativo argumentativo, que está inserido, né, que é, na verdade, um texto que representa essa tipologia textual. Então, a gente verifica que um texto enquadrado nessa tipologia, caracterizado como dissertativo, argumentativo, é um texto que ele tem como foco apresentar opinião ou ponto de vista sobre um tema atual ou relevante. Então, quando a gente olha para a tipologia dissertativa argumentativa, a gente tem um tema relevante socialmente e é um tema que quem for escrever, inserindo-se nessa tipologia textual, vai ter que apresentar uma tese, vai ter que apresentar um ponto de vista relacionado a esse determinado tema. Então, não é um texto que eu vou fazer a leitura e a gente vai perceber uma certa neutralidade de quem está escrevendo, uma imparcialidade. Quem está escrevendo vai ter que, de alguma forma, apresentar seu ponto de vista sobre esse texto, porque faz parte da característica da tipologia textual desse tipo de texto dissertativo e argumentativo. E, além disso, de apresentar a opinião e o ponto de vista, um texto que se enquadra nessa tipologia, ele precisa ser convincente. Para ele ser convincente, a gente precisa fazer uso de argumentos. E esses argumentos vão ser utilizados justamente para defender essa opinião, né, esse ponto de vista apresentado aqui nesses textos argumentativos. Além disso, estudantes, a gente vai verificar que esse texto, que tem essa característica dissertativa, argumentativo, ele apresenta o ponto de vista, ele apresenta argumento e ele ainda apresenta uma proposta de intervenção, que a gente chama de solução para o problema que é abordado. Então, é importante, estudantes, quando a gente está trabalhando com esse texto, quando vocês estão produzindo texto dissertativo e argumentativo, pensar que, além de expor o ponto de vista, apresentar a opinião por meio de argumentos, é importante a gente ter em mente, se eu tenho essa opinião sobre esse problema, o que eu poderia propor como proposta de intervenção
para melhorar determinada situação, para amenizar determinado problema. Que isso também é uma característica desse tipo de texto. Então, quando a gente pensa na tipologia textual do texto dissertativo, argumentativo, a gente tem aquela organização macro. É um texto que estruturalmente ele é reorganizado em parágrafos, não é um texto em verso, é um texto reorganizado em parágrafo, e ele precisa ter algumas informações e organizações claras a respeito das informações que vão sendo apresentadas. Então, em geral, é um texto que estruturalmente ele vai apresentar uma introdução, e aí a gente vai entender essa introdução como um elemento muito importante para contextualizar o leitor sobre o que vai ser discorrido no texto. Esse texto, ele vai apresentar um desenvolvimento e ele vai ter uma conclusão, né, que é o fechamento do texto. E aí a gente vai destacar o que consiste cada um desses elementos. E aí, então, estudantes, em algumas aulas a gente já até trabalhou algum desses pontos, vocês vão verificar que em alguns vídeos a gente vai estar trabalhando alguns elementos relacionados a esses tópicos. Tem vídeo que a gente vai falar especificamente sobre o parágrafo da introdução, depois sobre o parágrafo de desenvolvimento. Quanto mais a gente puder estar observando e estudando a respeito dessa tipologia textual, mais vai nos ajudar a entender e a compreender as características principais a respeito do texto dissertativo argumentativo. Então, aqui na introdução, a gente vai entender que é o cartão postal do texto de vocês. Quando vocês estão escrevendo os textos dissertativos e argumentativos, é importante o primeiro parágrafo, ele ser o parágrafo de contextualização sobre o que vai ser desenvolvido no texto. E esse primeiro parágrafo ele é chamado de introdução. E é na introdução que a gente apresenta o tema. Então, a gente vai fazer uma redação, vocês geralmente vão observar que há uma sinalização de um tema, muitas vezes há textos de apoio que vão nos ajudar a entender o contexto, né, o conteúdo e o tema de determinada proposta de redação que foi solicitada. E essa contextualização, estudantes, a gente faz aqui na introdução, né? Então, a gente tem o que a gente chama de contextualização. Por quê? Porque eu sei do tema que vai ser tratado no texto. E onde é que eu observo qual vai ser o desdobramento desse tema? É na minha introdução. Justamente porque é na introdução que o estudante, que é importante vocês apresentarem um tema. E aqui na introdução a gente verifica se está contemplando, se o texto já iniciou contemplando o tema exatamente que foi solicitado, que às vezes solicita um tema e a gente vai ver a introdução, há um certo distanciamento, a gente chama de tangenciamento, né, parcial, em geral é parcial do tema. Então a gente precisa contemplar de forma plena o tema que foi exigido para a produção do texto. E esse tema, ele precisa ser expresso na introdução. E, se possível, na própria introdução, já sinalizar o meu possível posicionamento, né? Então, a gente coloca a exposição da tese, que é a apresentação da opinião do autor, né? Tem textos que a gente verifica aqui no segundo parágrafo, que há de forma mais clara essa exposição da tese, a opinião do autor, mas o tema, estudantes, é importante a gente iniciar a introdução contextualizando o tema e, se possível, já direcionando qual minha possível opinião ou a exposição da tese. E aí é esse primeiro parágrafo. Um parágrafo é suficiente, estudante, para a gente conseguir contemplar esse primeiro ponto, essa tipologia textual do texto dissertativo argumentativo, considerando essas 3 macrodivisões, né, desse texto em prosa, reorganizado em parágrafo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu inicio o meu texto, né, iniciar o meu texto com um parágrafo de introdução, contextualizando o tema. E aí depois que vocês forem estudar de forma mais aprofundada, vocês vão ver que há vários tipos de formas, né, da gente iniciar essa introdução. Eu posso começar com uma definição, eu posso fazer uma alusão histórica, eu posso fazer uma citação indireta, inclusive eu posso contextualizar e fazer uma pergunta, né, na introdução, porque aí nos próximos parágrafos eu vou argumentar fazendo a resposta dessa pergunta, uma pergunta, 2 perguntas. Então isso é muito, vai da estratégia, né, e do perfil, da forma como você gosta de
organizar as ideias, né? Então, a introdução ela é muito importante a gente pensar, que às vezes a gente entende assim, a introdução é só um parágrafo, mas ele é um parágrafo fundamental e se eu souber fazer de forma adequada, eu posso, inclusive, organizar todo o direcionamento do meu texto com base na proposta que eu iniciei na introdução do texto. Então, a introdução ela é fundamental e a gente precisa fazer essa apresentação do tema. No desenvolvimento, é o momento em que eu já introduzi, agora eu preciso argumentar, desenvolver as minhas ideias de forma clara, objetiva e com argumentos. Então, aquilo que eu apresentei na introdução, de forma muito breve, que foi só em um parágrafo, eu posso desmembrar, né, reorganizar isso, argumentando, fazendo uso de 2 a 3 parágrafos para desenvolver e argumentar melhor as minhas ideias. Então, estudantes, aqui no desenvolvimento é o momento que eu preciso apresentar os meus argumentos, argumentos que vão ajudar a sustentar a tese. Não basta só eu ter uma tese, eu preciso ter meios para ajudar a enfatizar, né, que a gente chama sustentar a tese, o meu posicionamento diante de um determinado tema. Eu posso fazer isso, estudante, de diversas formas. Eu posso utilizar dados, eu posso pegar um fato, eu posso utilizar exemplos, citações, tudo isso para embasar os argumentos. Não basta só apresentar o tema e expor minha opinião. Eu preciso ter meios que vão dar conta de demonstrar que aquela minha opinião, ela é uma opinião boa, ela é uma opinião adequada. Como é que eu consigo comprovar isso? Fazendo uso de argumentos que são possíveis de serem constatados, né? Ou de alguma forma eles mostram relevantes para uma minha determinada opinião que eu apresentei no meu texto dissertativo argumentativo. Então, eu posso utilizar dados, fatos, exemplos, citações, tudo isso contextualizando o argumento em defesa do ponto de vista que eu defendi no meu texto. E aí, depois que eu finalizo, eu introduzi, argumentei nos parágrafos de desenvolvimento, agora eu vou finalizar meu texto com a minha conclusão. Então, na conclusão, eu preciso pensar numa proposta de intervenção que, de alguma forma, esteja diretamente relacionada com a tese, aí eu proponho algo, né, uma intervenção para melhorar o problema, né, e aí eu destaco. A conclusão é a proposta de intervenção para o quê? Solucionar o problema abordado. E aí, dependendo de qual vestibular que a gente vai fazer, vocês vão estar realizando a prova, possa ser que a gente tenha uma conclusão que seja mais bem desenvolvida, que exija mais elementos. De modo geral, quando a gente pensa em proposta de intervenção, na conclusão, é o lugar em que eu retomo a tese e proponho uma proposta de intervenção. Mas se eu for pensar no texto dissertativo do Enem, eu tenho que atentar ao que é exigido da competência relacionada à proposta de intervenção, que são aqueles 5 elementos: ator social, forma de execução, ação social, detalhamento. Então, tem 5 elementos que são cobrados na conclusão do Enem. Então, vai depender de qual vestibular que vocês vão fazer. Mas aí, atentar que a conclusão, ela tem que ter essa ideia de proposta de intervenção. E aí, eu estou estudando para o Enem, então atentem lá para aqueles 5 elementos que são exigidos do estudante, né, que vai fazer o Enem, que vocês vão fazer o Enem, para ter uma conclusão completa e conseguir os 200 pontos que são destinados a essa proposta de intervenção aqui na conclusão. Eu trouxe para vocês um tema, e aí nesse tema eu trouxe só um exemplo da introdução para a gente verificar essa contextualização que a gente pode fazer na introdução referente a esse tema. Na verdade, eu trouxe um parágrafo para cada um dos elementos. Vamos verificar aqui, qualquer coisa vocês podem pausar, fazer uma leitura com mais calma, para poder entender essa contextualização e a apresentação das informações, olhando essa estrutura da tipologia dissertativa argumentativa. Então, eu tenho um tema aqui, aí eu tenho essa macro-organização: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, essa é a estrutura macro da tipologia dissertativa argumentativa. Então, eu tenho como tema: desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, vamos ver o primeiro parágrafo, que é o cartão postal do texto de vocês. O primeiro parágrafo que precisa contextualizar, sinalizar esse tema. Na obra Utopia, de Thomas, é retratado uma sociedade perfeita e em harmonia, a qual é livre de conflitos e mazelas.
Todavia, fora de ficção, a realidade contemporânea está distante disso. Haja vista os desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado exercido pela mulher no Brasil. Então, a gente já observa que há uma contextualização, né? Então, eu já trago um argumento consolidado, né? Um repertório sociocultural fazendo uma relação para trazer o tema, né? E aqui no final eu coloco os desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho e do cuidado exercido pela mulher no Brasil. Então, o tema já está aqui na introdução. Por certo, a negligência governamental e a desigualdade social são fatores que favorecem esse fato. Olha aqui a opinião do autor, né? O que está proporcionando essa situação? A negligência governamental e a desigualdade como fatores que vão favorecer esse quadro. Aí eu trouxe aqui um trecho, né? Que essa introdução apresenta o tema e a tese, né? O tema, invisibilidade do trabalho de cuidado feminino, e a tese, negligência governamental e desigualdade social como causa. Então, a introdução já está bem redondinha aqui, conforme é esperado nessa tipologia dissertativa argumentativa. Aqui no desenvolvimento, a gente vai ter a argumentação. Percebe-se, a princípio, que o descaso estatal possui íntima relação, né, com essa situação. Nessa ótica, de acordo com o filósofo John Locke, olha o argumento consolidado aqui. Configura-se como um rompimento de contrato social, já que o Estado não cumpre com sua função de garantir que todos desfrutem de seus direitos. Assim, devido à débil ação do poder público e à insuficiência de legislação, os impasses para acabar com a invisibilidade vivenciada por aqueles que realizam o trabalho de cuidadores, seja elas babás, donas de casas ou empregadas. Então, aqui é um contexto ainda apresentando, né, argumentos para sustentar a tese, utilizando citação de autoridade. Ele traz, inclusive, a fala aqui relacionando com o pensamento de John Locke. E aí, na conclusão, a gente tem essa proposta de intervenção. Portanto, a necessidade de combater essa problemática. Logo, cabe ao governo, como o Ministério do Trabalho, aí ele vem desenvolver leis mais rígidas, projetos sociais, por meio de petições e da criação da campanha Cuidar Também é Trabalhar, a fim de vencer os impasses enfrentados pelas cidadãs que exercem a função de cuidadores e garantir que passem a ser enxergadas e não sofram mais com a invisibilidade e a desvalorização. E aí a gente tem, por conseguinte, uma sociedade mais próxima da que é citada em Utopia Será Consolidada. Então a gente observa que apresenta a proposta de intervenção, contextualiza e ainda retoma aquilo que foi iniciado lá na introdução. Então, uma conclusão bem coerente, reafirmando a tese com proposta de intervenção concreta e bem desenvolvida. Aí eu tenho alguns elementos, né? A tese, argumento, a proposta de intervenção, nessa estrutura da tipologia textual, do texto dissertativo argumentativo, e é importante a gente conhecer essa visão macro e a organização desses parágrafos em prosa, né? E os elementos que compõem cada uma dessas partes. Aí eu trago uma questão. Portanto, é fundamental que o governo federal crie políticas públicas que garantam acesso à educação de qualidade, como a ampliação de bolsas de estudo e investimentos em infraestrutura escolar. Então, isso aqui é um trecho de um texto dissertativo argumentativo, né, que está relacionado a essa tipologia textual que a gente está discutindo aqui neste vídeo. Com base nesse trecho e na ideia macro que a gente tem dessa organização da tipologia dissertativa argumentativa, introdução, desenvolvimento e conclusão, esse trecho apresenta o quê? Um contra-argumento, um exemplo, uma proposta de intervenção ou uma tese. Então, se a gente for observar de forma geral, esse texto está apresentando o quê? Uma proposta de intervenção. Já uma sinalização, portanto, a ideia de que o texto está sendo concluído, é fundamental que o governo federal, né, o ator social, quem pode fazer? O governo federal, aí a proposta de intervenção, a ação, crie políticas públicas, né, que garantam acesso à educação de qualidade, como ampliação de bolsas de estudo e investimentos em infraestrutura escolar. Então, a gente vai verificar, estudantes, esse trecho, na verdade, é um parágrafo relacionado à conclusão. Se a gente está estudando essa tipologia textual relacionada ao texto dissertativo argumentativo, com essa organização macro, introdução, desenvolvimento e conclusão, esse parágrafo que a gente acabou de ler está fazendo referência ao parágrafo de conclusão, e esse trecho ele apresenta, na verdade, uma proposta de intervenção relacionada a esse tipo de texto argumentativo. Então, nosso gabarito é a letra C. A gente encerra esta aula. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos.